Olá, olá! Aqui vamos nós para o número 15 de 30, ou seja, estamos aqui a meio do desafio. Pois é, espero que estejam todos bem desse lado, a viver estes dias de sol e de calor e que permitam-se ser nestes dias, permitam que tudo o que tenha, tudo o que esteja a vir à vossa tona, à vossa emoção, permitam que flua, simplesmente. Permitam que a energia do universo flua dentro de vós. Hoje a partilha é 3 erros a evitar na comunicação pela letra. Primeiro erro: terem atenção quando vão fazer um trabalho para ecrã ou para impressão. Crucial. Porquê? Porque há tipos de letra que são mais adequados para impressão e outros mais adequados para ecrã. Normalmente em ecrã tem que ser tipos de letra um bocadinho mais simples, pronto. Por causa da visualização em ecrã, como é por pixel, às vezes torna-se um bocadinho menos expressiva a leitura, ao invés da impressão. E então ter cuidado, não usar fontes de letra que não sejam adequadas ao tipo de apresentação que precisamos. Ou seja, o ecrã pode ser tanto um trabalho numa apresentação, num evento, como simplesmente para alguém estar a ler do outro lado, para uma pessoa estar a ver no computador, mas também pode ser para uma tela. Ou seja, numa tela temos que ter em atenção se aquela fonte vai ser bem legível e também com o tamanho da letra, isso tudo também temos que ver se aquilo vai ser bem legível ao fundo, porque vamos ter que ver com uma certa distância. E então temos que ter esse cuidado. Numa impressão, a pessoa consegue ter uma folha mais perto, por exemplo, ou então também pode ser para um cartaz de publicidade, por exemplo, em que vai estar com alguma distância, então também temos que perceber a melhor forma, a melhor fonte, o tamanho da letra. Por exemplo, é muito diferente estarmos a falar num papel, numa folha A4 que conseguimos ler, num livro, por exemplo, do que estarmos a falar num outdoor enorme, numa lona enorme, à distância que queiramos que se veja, por exemplo, um logótipo. Temos que saber perceber isso. Ora, esse é o primeiro. O segundo erro é ter em atenção o que é título, o que é chamada de atenção e o que é texto. Porquê? Porque por vezes vê-se alguns tipos de trabalho em que o próprio texto tem aquelas fontes muito manuscritas ou muito caligráficas ou muito... Não. Não. Podemos, lá está, usar uma fonte mais chamativa para um título e normalmente é aconselhável, fica giro para chamar a atenção a algo diferente, e até podemos usar ali fontes muito diferentes, muito originais que existem hoje. Mas quando queremos fazer um texto não vamos usar uma fonte dessas, porque senão ninguém vai ler, a não ser que o intuito seja esse mesmo, que não seja legível. Também há esse conceito. Portanto, temos que ter em atenção a fonte que vamos escolher. Como disse anteriormente no vídeo sobre letra, uma das letras que desse lado mais usam é a Comic Sans. Pois é, não. não. Essa letra foi criada para caberem balõezinhos de conversa de banda desenhada para crianças. Pronto, foi para isso que essa letra foi criada. Não é das letras mais bonitas de todo, não é muito bem desenhada e foi criada única e exclusivamente para isso. Portanto, quando escolhem usar essa letra num trabalho, numa carta de um restaurante, ou numa carta de vinhos, ou de pratos ou de vinhos, por exemplo, num trabalho profissional, ou mesmo num trabalho à escola, é isso que estão a transmitir. É isso que estão a passar. E com isto chego ao meu terceiro ponto, que é
esse mesmo, a mensagem e o assunto. Tenham atenção ao assunto que querem passar. Porquê? Neste caso que eu estava a falar, se querem passar uma brincadeira ou qualquer coisa, até podem usar a Comic Sans porque é um bocadinho brincar e tal. Agora, se querem algo profissional, não usem. Mais vale usar as letras mais simples das configurações do sistema, como uma Times New Roman, uma Calibri, qualquer coisa, do que a Comic Sans. A Comic Sans as pessoas... é tão fofinha! Há outras letras que se podem denominar de fofinhas que serão mais legíveis e mais aprazíveis de ter num trabalho. Que seja mais profissional. Pronto. Num trabalho, ou lá está, numa ementa, numa carta. Por exemplo, eu já cheguei a ver documentos do Estado, oficiais, em Comic Sans. Isto é verdade, pronto. É o que é. Mas, por favor, tenham atenção àquilo que querem transmitir. E, mais uma vez, vos falo no sentir. Ou seja, sintam o que é que aquela letra vos está a transmitir. Porque eu não acredito que, ao realmente olhar com o sentir, e não com a mente, com o sentir, olhar para a Comic Sans, eu não acredito que consigam ver algo de profissional ali. Não é profissional, não é uma letra que se diga profissional. Portanto, sintam aquilo que aquela letra, que aquela fonte vos está a transmitir. Porque o vosso sentir diz-vos tudo. E se vocês estiverem apenas na mente e, não, mas a malta gosta toda desta letra e toda a gente usa esta letra, portanto eu também vou usar esta letra. Isso é mente, isso é crenças de massas, em que alguém um dia começou a usar essa fonte por algum motivo e de repente toda a gente está a usar essa fonte em trabalhos e em coisas profissionais. Porquê? Aquele usa também vou usar, aquela usa também vou usar. E depois, se for um trabalho escolar, ok, pronto, também ainda somos mais novos, temos ideias mais frescas e tal, e coisas, pronto. Agora, num trabalho profissional, numa restauração, por exemplo, na hotelaria, estarem a usar algo desse género não condiz com o profissionalismo. Não condiz. E há muita gente a usar, porque assim, nem toda a gente recorre a designers para fazer esse tipo de trabalho. Deveriam ir, mas pronto. Mas nem toda a gente tem essa possibilidade. Para quem não tem essa possibilidade, por favor, não façam especialmente esse erro, porque aposto que seja comum a quase todos os designers entrarem num restaurante, sim, interessante, e de repente abrirem uma carta e depararem-se com a Comic Sans, é quase... vamos sim, embora. Estou a brincar. Mas sim, não é de todo a melhor fonte para usarem em algo que queiram mostrar profissionalismo. Portanto, sintam sempre aquilo que estão a tentar criar. Existem muitas ferramentas hoje em dia que as pessoas podem criar esses produtos, essas peças gráficas, começando pelo Word, não é verdade? Mas hoje em dia já existem outras plataformas em que podemos criar peças gráficas engraçadas, seja ementas, seja uns posts para as redes sociais, assim, uns flyers, já há muita coisa dessa que as pessoas podem fazer por autorrecriação. Agora, tenham atenção àquilo que querem transmitir, porque sempre, mesmo neste caso, como falo hoje, na letra, na fonte que vão usar. Portanto, hoje foi uma partilha muito mais de design gráfico, porque a letra é mais usada nessa parte mais design gráfico, não é? De publicidade. Não é tanto usado como, por exemplo, falava na cor ou na imagem em nós, mas também... aliás, nós podemos até ter um bocadinho disso, porque, por exemplo, há muitas pessoas que usam t-shirts com frases, com dizeres, e que são giras. Pronto, eu própria também já criei muitas desses designs. E aí também convém ter atenção à mensagem que temos. Se está numa língua que nós não sabemos ou não percebemos, convém tentarmos saber o que é que ali está escrito, para não acontecerem situações como eu já vi
de pessoas em sítios, pronto, um bocadinho com frases assim mais provocadoras e tal. Portanto, vamos ter atenção àquilo que nós vamos estar a usar e que vamos estar a dizer aos outros, porque muitas vezes essas frases que temos na nossa roupa são afirmações e temos que perceber se nós queremos afirmar aquilo que está na nossa roupa ou não. Portanto, até aí a letra e a fonte têm o seu quê, têm o seu dizer. Portanto, fiquem desse lado e digam-me aí, já usaram Comic Sans, não já? Eu sei que sim. Digam qual é que é a fonte que mais gostam de usar e se fazem esses trabalhos de autorrecriação. Gostava de ver e gostava de saber. Fiquem bem. Beijinhos.